Irmãos, vamos agora ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. Diz assim o Senhor: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor teu Deus determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Somente até aqui, irmãos. Vamos buscar o Senhor. Altíssimo Deus, eis a tua palavra, Senhor, revelada a nós, Senhor. Manifesta-te, Deus altíssimo e tremendo, sobre a tua igreja agora, Senhor. Fala conosco, Senhor. Revela-te a nós, Senhor da glória. Revela-te, Senhor, ao teu povo que te ouve agora, Senhor. Revela-te a mim, Senhor. Fala ao meu coração. Fala a minha mente, Senhor. Domina o meu ser, a minha alma, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai. Que o meu coração e a minha mente sejam tomados por Ti agora, para que eu possa ouvir a Tua voz. Abre os meus ouvidos, Deus vivo e Senhor dos exércitos, para que a Tua palavra seja propagada, Senhor, com unção e poder agora, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, meu Senhor, e Rei das nossas vidas. Aleluia. Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga aí, na sua casa, onde você está? Graças a Deus. Somos gratos a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pelas nossas histórias, Irmãos, vemos aqui o livro de Deuteronômio, O povo de Israel já havia passado ali, cerca de 40 anos pelo deserto. Muitas pessoas já haviam morrido para cumprir ali a palavra de Deus, dizendo que nenhum homem adulto que saiu do Egito, a não ser Josué e Calebe, alcançassem a terra prometida. Então muitos morreram no deserto, muitos nasceram no deserto, já eram pessoas adultas e que estavam ali nesse instante, nesse momento, prontos para adentrar a terra prometida. E Deus ordenou a Moisés que estivesse ali promulgando novamente a lei, O livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda promulgação da lei.
Por quê, irmãos? Porque boa parte das pessoas que estavam ali para adentrar a terra prometida não tinham vivido tudo aquilo que Deus fez, né, no momento em que Deus libertou o povo ali do Egito, a abertura do Mar Vermelho, os grandes milagres do deserto, e também aquilo que Deus havia dito ao povo dele que eles deveriam seguir. Em primeiro lugar, eu gostaria de te lembrar, irmãos, que assim como o povo de Israel, nós somos povo eleito de Deus. O povo de Israel era um povo eleito de Deus. Nós somos povo eleito de Deus. Por quê, irmãos? Porque um dia nós encontramos Jesus, e um dia nós entregamos a nossa vida a Ele e declaramos a soberania dEle sobre as nossas vidas, e declaramos a Ele que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a partir desse momento a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, participantes do corpo de Cristo, portanto, família santa, família bendita de Deus, né? E veja, irmãos, não é porque o povo de Israel era um povo separado e nós também somos um povo separado, que nós não temos obrigações em relação ao nosso Deus. O Senhor Deus, a todo instante, a todo momento, ensinava, e Ele disse assim de forma muito clara e tácita, né, que o povo de Israel deveria guardar a sua palavra no seu coração, que o povo de Israel deveria inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, que nós deveríamos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, né, para que eles pudessem ali, né, conhecer e servir ao Deus Todo-Poderoso em fidelidade, em santidade e em amor a Deus. Vemos aqui Deus, através de Moisés, né, mais uma vez demonstrando a obrigação, o desejo de Deus, a vontade de Deus, de que nós fôssemos um povo obediente. Se nós somos povo de Deus, Deus reina sobre nós. E se Deus reina sobre nós, nós temos que seguir aquilo que o nosso rei fala. Nós temos que seguir aquilo que o nosso Deus determina para as nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E não existe chance, irmãos amados, de nós, né, entrarmos, né, para esse povo santo e continuarmos sendo eleitos de Deus, benditos de Deus, conforme diz esse trecho da palavra do Senhor, que nós acabamos de ler agora, né? Que nós nos tornemos benditos de Deus e não malditos, né, por causa da desobediência. Se você olhar o Salmo, aliás, o livro de Deuteronômio, capítulo 28 inteiro, você vai enxergar essa palavra aqui de bênçãos, promessas de bênçãos de Deus. Mas você também vai enxergar ali as palavras, as promessas de maldição de Deus para um povo que o conhece, mas deseja ardentemente pecar. Você conhece Deus. Algumas pessoas ainda não conhecem Deus e precisam ter esse encontro. Alguns já rejeitaram conhecer e estão sofrendo e vão sofrer as consequências pela sua rejeição, até de conhecer ao Senhor. Mas você conhece o Senhor. Você conhece o Senhor, né? E você tem uma decisão a tomar na sua vida, porque você conhece ao Senhor. Aquele que não conhece ao Senhor ainda precisa conhecer o Senhor para poder decidir, né? Aquele que não conhece o Senhor ainda precisa conhecer o Senhor para que ele possa ter uma noção clara daquilo que é, né, a nossa opção de vida, para que Deus possa ser exaltado e para que Deus possa ser glorificado sempre nas nossas vidas e nas nossas histórias. Você, como povo de Deus, deve conhecer profundamente aquilo que está no coração de Deus. E Deus disse isso para Moisés. Moisés, é necessário que você ensine novamente. É necessário que você promulgue novamente. É necessário que você diga novamente a minha lei, para que as pessoas possam, né, decidir.
para que aquele que se chama pelo nome do Senhor, ou aquele que se diz que se chama pelo nome do Senhor, possa se decidir de ser chamado de bendito ou de maldito. E essa decisão está sobre a sua vida hoje. Estará amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, durante todo o tempo da sua vida, né? Durante todo o tempo da sua vida, né? Tem uma canção muito bonita que diz assim, né? Que, né? Não houve noite, nunca houve noite que pudesse impedir a luz do sol de nascer. E é assim mesmo, irmãos, né? No dia que o sol nascer, você terá que tomar decisões. Mais uma vez, você terá que tomar decisões em relação a Deus. São decisões diárias, são decisões a todo instante que nós devemos tomar em relação ao nosso Deus, em relação ao Senhor. Talvez você olhe para a palavra do Senhor, talvez você olhe por essa palavra de bênção que o Senhor deu aqui, e esteja assim feliz e alegre pelos resultados da palavra de bênção que o Senhor determinou aqui. Mas nós não podemos nos esquecer que quantas vezes Deus disse neste texto bíblico da necessidade do povo obedecer a Ele. Da necessidade do povo obedecer a Ele e das recompensas que Ele daria ao seu povo pela sua obediência. E é muito interessante isso também, irmãos, porque talvez você pudesse dizer assim, puxa vida, né? Nosso Deus, Ele pede algo para nós, Ele não dá nada em troca, né? E eu não estou falando de coisas espirituais ainda, que nós vamos falar de coisas espirituais aqui hoje ainda. Estamos falando de coisas que estão citadas nesse texto bíblico da palavra do Senhor, que são trechos assim, de coisas que todo homem deseja, que todo homem busca para si neste mundo, né? Que é a prosperidade, que são os cuidados de Deus, a proteção de Deus, né? Livramento dos nossos inimigos, né? Que nós estejamos executando coisas e as coisas que nós executamos sejam sucesso, nós tenhamos sucesso em tudo aquilo que nós fazemos. Conforme disse essa palavra, o Senhor Deus disse através dessa palavra, né? Que, né? Tudo aquilo que nós colocarmos à mão seria abençoado pelo Senhor. São palavras de recompensa muito fortes que todo homem deveria se motivar a obedecer. Existe um detalhe importante nas palavras do Senhor. E por que isso não acontece, né? Por que né, apesar de Deus ter dito tudo isso, Deus ter oferecido recompensas agradáveis a todo homem, por que isso ainda assim não surte efeito, não tem resultado? Uma das respostas talvez seja porque Deus, Ele trabalha segundo o coração dele, não segundo o coração do homem. Né? Você trabalha provavelmente o mês inteiro e no final do mês você recebe a sua recompensa, que é o seu salário. Deus não trabalha desta forma. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele tem sabedoria extrema para saber como agir nas nossas vidas, para que nós demonstremos a Ele claramente tudo aquilo que nós verdadeiramente somos. Quando Deus mostra essas recompensas todas ao homem, Deus na verdade não estava querendo fazer uma troca. Deus estava na verdade querendo que o homem entendesse que sem Ele nós nada podemos fazer. Que o homem entendesse que Ele é a razão de todas as coisas, que dele vem tudo aquilo que nós recebemos, né? Na verdade, quando Deus prometeu essas coisas todas ao homem, Deus na verdade estava querendo que o homem compreendesse que somente Ele é o Senhor, somente Ele pode fazer, né, tudo aquilo que nós necessitamos. Somente Ele pode dar tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo, né? E que nós não podemos trocá-lo quando Ele falou assim, olha, não se prostrem perante outros deuses. O Senhor falou isso claramente no último versículo, né, que nós lemos aqui, quando Ele falou, né, não te desviarás da palavra que hoje eu te ordeno,
e nem, né, você seguirá a outros deuses para o servirem. Na verdade, Deus sempre teve no coração a mesma coisa. E Deus, a todo instante, a todo momento, tem colocado diante do homem, né, o seu coração e tem ali investido, né, investido no poder da sua palavra para que o homem verdadeiramente o conhecesse. E um dos grandes problemas da humanidade hoje é que o homem não deseja conhecer Deus. Ignora Deus, não quer saber de Deus. A humanidade não quer saber de Deus e o resultado é certo. E nós, irmãos, não podemos dizer que o Senhor Deus disse que isso não aconteceria. Muito pelo contrário, o Senhor Deus, Ele estabeleceu coisas muito grandes na vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus foi um marco que a humanidade necessitava, porque a vinda de Jesus não foi só para um povo chamado Israel, a vinda de Jesus foi para a humanidade. Deus tratava ali no deserto, né, com Moisés e com um povo separado para ele, chamado povo de Israel, filhos de Israel, como Deus muitas vezes chamava o seu povo de filhos de Israel, né, e nós, né, pela obra maravilhosa de Jesus na cruz, né, fomos alcançados por toda esta palavra, por todas as palavras que estão descritas na Bíblia. A obra de Jesus foi estendida a toda a humanidade, e como ali no deserto muitas pessoas desprezaram Deus e desejaram voltar por um caminho que era um caminho de destruição, abandonando Deus, né? Você se lembra quando Moisés ficou ali no Monte Horebe, Monte Sinai, né? Durante ali 40 dias o povo achou que Moisés tinha morrido ali no monte. Simplesmente falaram assim, ó, precisamos eleger um outro Deus, e construíram um bezerro de ouro, vivendo aquilo que eles tinham vivido no Egito e no deserto, e eles resolveram construir um bezerro de ouro para transformarem o bezerro de ouro em Deus. E não foi só o bezerro de ouro, porque junto com, né, essa perversão de adoração, veio toda a imundície do mundo sobre aquele povo, e a Bíblia diz que aquele povo dançava e realizava ali atos sexuais ali, né, sensuais, melhor dizendo, atos sensuais ali, dançavam e giravam, né, e o povo deu todos os seus bens, ouro ali, para fundir e construir aquele bezerro de ouro, ou seja, abriu mão até das suas riquezas para fazerem ali uma abominação a Deus. E é assim, irmãos, o homem quando se perverte, quando o coração do homem se perverte, tudo que vem por trás dele é imundo. E ele começa a agir de forma louca, ele começa a agir impulsionado pelas suas emoções e começa a até praticar atitudes, né, que ele sabe cabalmente que vão contra os valores, né, de Deus, por conta de uma perversidade espiritual que já aconteceu, que simplesmente foi desviado do Senhor. É assim. Como o povo de Israel, naquele momento, decidiu, né, que existiriam outras opções de deuses, não precisariam estar ali, né, rigidamente seguindo a Deus, porque Moisés era bravo, Moisés instituiu a lei, e Moisés ali cumpria cabalmente a lei. Moisés era um homem que fazia com que as coisas que são de Deus se materializassem no meio do povo. Por isso Deus escolheu Moisés, porque sabia quem ele estava escolhendo. E Moisés era um homem rígido, era homem ali que falava
e a sua autoridade era indiscutível no meio do povo de Israel. Mas o povo não estava muito interessado, talvez, em seguir uma postura rígida, né? Talvez o povo não estivesse interessado em cumprir ali os desejos do coração de Deus. E resolveram criar um Deus aonde tudo era possível. Onde podia se fazer qualquer coisa. E quantas pessoas estão criando esse Deus hoje em dia? Quantas pessoas estão criando deuses nas suas vidas para que possam fazer aquilo que elas desejam? E elas estão servindo a um bezerro de ouro, que chamam de Deus. Que chamam de Deus que está no céu. Mas esse Deus, que é um bezerro de ouro na verdade, jamais poderá fazer coisas sobre a vida deles. Muito pelo contrário, a perversidade os acompanhará. Porque aonde não existe ali os valores de Deus, na vida da pessoa não existe nenhum valor mais. Não existe mais nenhum valor. Tudo se perde. Tudo se perde. Em algum momento, mesmo aquela pessoa que é uma pessoa assim, moralmente, né, aparentemente, né, que aparentemente, né, vive uma vida moral boa, em algum momento ela poderá se perverter por conta do afastamento de Deus e por não ter os valores de Deus no seu coração. Nós, como servos de Deus, como servidores de Deus, devemos olhar para esta palavra e obedecê-la. E obedecê-la, porque o Senhor falou, se obedeceres o Senhor teu Deus. O Senhor falou assim, olha, tudo que eu te ordeno hoje você tem que cumprir. Nós, como povo santo, devemos cumprir a palavra de Deus. E uma das promessas de Deus para nós, irmãos, quando nós formos fiéis a Ele, é que Ele nos tornaria um povo santo. Ou seja, um povo separado para Ele. Para que nós sejamos chamados verdadeiramente do povo de Deus, nós temos que nos separar para Deus. Eu vou falar de novo aquilo que você sabe já, mas eu vou falar de novo, porque talvez tenham pessoas aqui que estejam me ouvindo que ainda não sabem. A palavra santo significa separado, não significa perfeição. A palavra santo significa separado. Então, quando Deus fala aqui, né, se nós obedecêssemos verdadeiramente a Ele, nós nos tornaríamos povo santo, ou seja, nós tornaríamos um povo separado, um povo cuidado por Ele, um povo que o serve, um povo que o deseja, um povo que o busca, um povo que o quer. O defeito, né, um dos defeitos hoje da Igreja de Cristo é que as pessoas olham para as pregações, como você está ouvindo hoje, essa pregação da palavra, né, e as pessoas, né, acham que, né, tudo aquilo que nós estamos falando, né, é um desejo do coração do homem, do coração do pastor. Né? As pessoas acham que aquilo que nós estamos falando hoje, que nós estamos pregando aqui, né, é um desejo moralista, é um desejo, né, que todo homem que prega numa igreja fala, mas não é, irmãos amados. Nós estamos falando aquilo que Deus falou, nós estamos pregando aquilo que Deus pregou, nós estamos ali cobrando aquilo que Deus cobrou de nós. E um dia eu me chegarei na presença do Senhor, e o Senhor vai falar assim para mim, você falou daquilo que eu te falei? Você ensinou aquilo que eu te ensinei? E se alguma vida se desviar do caminho do Senhor porque houve negligência espiritual minha, eu receberei uma recompensa terrível do Senhor. Receberei uma recompensa terrível do Senhor. Então nós temos sim que falar aquilo que Deus falou, não é coisa de homem. Aquilo que eu estou falando é que você precisa se separar para Deus, que você precisa ser obediente a Deus, cumprir a palavra do Senhor, não está, né, partindo da minha mente, da minha sabedoria, do meu intelecto, mas está partindo daquilo que Deus deixou escrito.
E as pessoas pensam assim, sabe por quê? Porque o pastor prega, o presbítero prega, o irmão prega, o irmão da igreja prega, né? Mas as pessoas não conhecem a palavra, não vão entender e ver que foi Deus que falou, não vão entender e ver que é o desejo de Deus, não é o desejo do homem. Porque nós, como homens, estamos lutando igual para cumprir aquilo que Deus falou, para cumprir aquilo que Deus deixou escrito. Nós, como homens, estamos lutando pelo mesmo princípio para sermos melhores para Deus. E nós, na nossa luta, temos que demonstrar ali o nosso caráter espiritual, para que nós possamos ser dignos de Deus. O Senhor falou, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, sem separação ninguém verá a Deus. Um povo separado é um povo que vê Deus, que ouve Deus. Um povo separado é um povo que tem o Espírito Santo de Deus dirigindo a sua vida. Este é o resultado de um povo separado, né? Um povo separado, né? E Deus não está falando aqui de coisas claras, porque o desejo de Deus era sempre o mesmo. Nesse trecho que nós lemos da palavra do Senhor, o Senhor falou, olha, se você me obedecer, né, se você me obedecer, virão todas essas recompensas para você, e você não pode em nenhum momento se prostrar perante outros deuses. E Jesus foi muito mais claro, né, do que esta palavra que nós lemos. Talvez Deus tenha falado assim, não adianta eu falar, eu tenho que desenhar para o povo entender. Deixa eu desenhar para o povo entender. E aí mandou Jesus, e Jesus ele resumiu assim, né, por que nós temos que cumprir a palavra do Senhor. Ele disse assim, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Talvez essa frase de Jesus, venha a ter um valor muito maior do que as recompensas que Deus disse nessa palavra, que estão vivas, ativas, né, e de pé perante o povo de Israel. Mas Jesus ele disse simplesmente, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, ou seja, nós devemos seguir os mandamentos porque nós amamos Jesus. Que motivo maior do que esse para sermos obedientes a Deus? Que motivo maior nós poderíamos ter de sermos obedientes a Deus, que não é o amor, se não é o amor a Deus? O amor a Deus, o amor quando Deus falou assim, olha, não se prostre perante outro Deus. Deus sempre quis ser o único. Deus sempre quis ser aquele que tem valor. Deus sempre quis ser aquele que é o desejado do seu povo. E você fique atento, viu, irmãos? Você fique atento, porque nós temos que falar de coisas. Nós temos que falar de coisas porque o povo de Deus é teimoso. Porque o povo de Deus, ele tem como povo de Deus, ou seja, que já conhece a Deus, ele tem uma tendência pecaminosa, como o povo de Israel tinha no deserto. E nós não podemos esquecer que Satanás fica ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Conforme diz a palavra do Senhor, ele fica ali tentando a todo instante nos dissuadir a seguir a Deus, a servir ao Senhor, como o diabo fez com Jesus Cristo no deserto. Quando Jesus estava ali jejuando por 40 dias e 40 noites, ele foi lá tentar dissuadir a Deus, oferecendo ali coisas grandes, atrativas a qualquer homem. Você compreendeu que você vai ter coisas atrativas sendo colocada na tua presença para você trocar Deus?
Lógico, Satanás não vai vir na sua frente, né, te oferecendo jiló, se você não gosta de jiló. Satanás vai vir te oferecendo algo que você gosta, que te atrai, que você deseja, né? Que você deseja. Se você olhar a passagem do livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Satanás tentou ali Adão e Eva, dizendo que eles não seriam mortos, mas antes os olhos deles seriam abertos, que eles poderiam comer do fruto. E ali a mulher disse que olhou para a árvore e viu que o fruto era agradável aos olhos, bonito. E ali ela se deixou envolver pela mentira, mas pelo desejo. A mentira de Satanás nada mais foi do que impulso, porque ela já queria, ela já desejava, né? Ela já tinha vontade de comer, independentemente da palavra do Senhor, e as palavras de Satanás ali, do diabo, foram só um impulso a mais para que ela pudesse pecar. E assim o pecado na nossa vida, né? A Bíblia diz que o pecado, primeiro, ele é concebido na mente. E depois, se as pessoas, né, se deixarem envolver, ele é cometido na prática. Então nós temos que vigiar a nossa mente. Você tem que vigiar a sua mente para controlar abertamente, né, aquilo que tem força sobre a sua mente, né, para dar vazão àquilo que tem força sobre a sua mente, que é a palavra de Deus, que é o amor que você tem a Deus, né? A palavra de Deus é o alerta, a palavra de Deus é a orientação, a palavra de Deus é aquilo que nos impede de, né, praticarmos coisas que a nossa mente concebe, porque assim como vem o desejo, né, do pecado na nossa mente, vem também, né, a palavra de Deus dizendo aquilo que devemos, aquilo que podemos fazer, ou que não devemos ou não podemos fazer. E você tem que compreender isso. Você tem que compreender, né, que a grande orientação para a sua vida vem da palavra de Deus. E que a força contra o pecado é o amor que você tem a Deus e o amor que você tem à palavra de Deus, a tudo aquilo que ele falou. Se nós olharmos a palavra do Senhor, eu sempre falo, né? Eu acho que se um dia eu não tiver a Bíblia para ler, talvez eu tenha um vazio muito profundo na minha vida. Porque quantas vezes, né, eu necessito ir à Bíblia, né? Eu necessito ler a palavra do Senhor para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes eu necessito ser preenchido pela palavra. Quantas vezes eu preciso ser exortado pela palavra. Quantas vezes eu necessito, né, ser alimentado pela palavra. Né? Conforme disse a palavra do Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E vamos viver o poder da palavra para que nós possamos resistir no dia mau, resistir no dia da angústia, da tristeza, da dor. E não crie bezerros de ouro na sua vida. Comece a vigiar a sua história, comece a vigiar, né, tudo aquilo que você pratica, comece a vigiar o tempo que você dá para Deus, comece a vigiar, né, o quanto Deus é importante para você, comece a vigiar, né, como você tem feito, né, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, né? E eu sempre falo assim, né, irmãos, uma das grandes coisas, né, que Deus me ensinou e que Deus me motivou a fazer é ir contra aquilo que está errado,
Então, né, não pode ser admitido na sua casa coisas erradas. Você tem que ser aquele que vai contra estas coisas todas. Então, se tem algo errado acontecendo na tua casa, você deve ir contra este algo errado, né? Fazendo com que essas coisas, num lugar aonde você tem autoridade, né? Você não pode deixar que coisas erradas permaneçam de pé. Muito pelo contrário, aonde você tem autoridade, as coisas estão erradas, têm que ser eliminadas. As coisas estão erradas, têm que ser ali tratadas por você. E desta forma, com certeza, né, o lugar onde você mora, com certeza a sua vida espiritual e da sua família serão benditas, né? Você vai ver o resultado, irmãos. Você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado da tua atitude. E o resultado não é de um dia para o outro. O resultado não é, né, de um mês para o outro. O resultado é para uma vida. Você vai ver, né, no dia a dia aquilo que acontece na sua casa. Um lar bendito, um lar onde há paz, um lar onde há obediência, um lar onde há, né, adoração a Deus, um lar onde há respeito pelas coisas que são de Deus, um lar onde as coisas que são de Deus são importantes. Um lar onde Deus é buscado, um lar onde Deus é respeitado, né? Você vai ver os resultados, você vai ver os resultados quando você se levantar naquilo que você tem autoridade para você levar as coisas que são de Deus e para você consertar as coisas que estão erradas. Porque aquilo que está errado é como um câncer. Vai progredindo, e quando você vê, fica incontrolável, e aí a culpa é sua. Você será culpado. Né? Você não vai poder culpar, né, Eva, né, por aquilo que aconteceu, porque você tinha autoridade para mudar. Você tinha Deus para te ajudar. E você deixou, foi negligente, e deixou as coisas são do mundo invadirem um lugar que deveria ser separado para Deus, um lugar que deveria ser separado para o Senhor. E quantas vezes, né, você se diz separado para Deus, mas as suas coisas não são separadas para Deus, as suas atitudes não são separadas para Deus. Quantas vezes as pessoas estão se enganando. Talvez você esteja se enganando hoje. Talvez você esteja vivendo coisas terríveis hoje, que não vêm de Deus e que não são de Deus. Talvez você esteja vivendo coisas que não estão no coração de Deus. Se levante para consertar aquilo que é de Deus, para que as coisas são de Deus sejam plenas na sua vida, para a glória do santo nome do Senhor. Nós, como servos de Deus, temos que servir a Deus e não ao mundo. Você, como servo de Deus, deve servir a Deus e não ao mundo. Compreenda isso e viva isso. E se você não for obediente, como Deus deseja, distante você estará do Senhor. E ao invés de você ter uma vida abençoada, você terá uma vida amaldiçoada. E Deus não deseja que isso aconteça contigo. Por isso que Ele está falando contigo esta manhã. Por isso que Ele está ministrando a ti esta manhã. Porque Deus deseja que você tenha uma vida abençoada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida cheia do poder de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Quando nós retornarmos os cultos, irmãos, na igreja, um dia vai acontecer, irmãos. Pode demorar mais um mês, mais 2 meses. Mas um dia esse período de provação e de luta acabará.
E nós poderemos estar reunidos ali na igreja em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma campanha, irmãos. Vamos fazer uma campanha aos domingos. Uma campanha, mas uma campanha diferente de tudo aquilo que você viu até hoje da igreja. Nós vamos ali, irmãos, buscar a capacitação do Espírito Santo de Deus para a obra do Senhor. Você vai ser ensinado, você vai ser ministrado para que sobre a tua vida estejam dons do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando dom de línguas estranhas, porque o dom de línguas estranhas é uma evidência da presença de Deus nas nossas vidas. Estou falando de dons espirituais, para que você possa ir nos hospitais, curar enfermos, para que você possa ser levado a determinados lugares por Deus para expulsar demônios. Agora, nada disso acontecerá, né, se Deus olhar para o seu coração e ver você um preguiçoso espiritual. E ver em você que você não está interessado em ir ao hospital coisa nenhuma. Está interessado nos prazeres desta vida, em usufruir de tudo aquilo que Deus te dá neste mundo, em passear, né, em descansar na sua casa, em cumprir somente, né, como um funcionário, ir na igreja bater o cartão ali no culto e voltar para sua casa, né? Talvez você não deseje nada disso e talvez nós tenhamos ali participações nessa campanha de 1, 2, 3 pessoas. Mas não importa se 1, 2 ou 3 pessoas vão participar, importa que Deus vai dar e vai usar estas vidas com poder e autoridade, mas usar aqueles que estão querendo, estão dispostos, usar aqueles que têm verdadeiramente o Senhor no seu coração e vão fazer a obra de Deus com amor, independente das suas dificuldades, independente das suas lutas, independente ali dos desejos do seu coração, muitas vezes. Deus há de fazer esta obra, eu creio. Deus há de fazer esta obra, eu creio. E não se engane, porque se você estiver enganado, Deus não vai te dar coisa nenhuma. Não adianta, você pode participar de 10.000 campanhas na igreja. Se o seu coração for um coração mentiroso, né? Se o seu coração for um coração que não deseja nada de Deus, ou não deseja, né, abrir mão dos prazeres deste mundo por conta da obra de Deus, você não vai receber coisa nenhuma. Sua vida vai ser uma vida como de muitas vidas que estão na igreja, extremamente superficiais a Deus, que batem o cartão, né? Hoje não bate nem cartão, né? Hoje põe o dedinho lá, né, na empresa e marca ali o seu ponto, né? Talvez, né, você tenha entrado na igreja e colocado o dedo numa máquina de ponto, né, virtual, ou espiritual, melhor dizendo, e quando você sai, você também bota ali, né? E você sai, já vai, né, usufruir de tudo aquilo que Deus tem te dado nesse mundo. Não que você não tenha que usufruir daquilo que Deus tem te dado neste mundo. Deus te deu para você usufruir. Mas Deus em primeiro lugar sempre. Deus em primeiro lugar sempre. Deus em primeiro lugar sempre. Aí sim os seus valores mudarão, né? Aí sim você vai entender que os prazeres desse mundo não são tão importantes quanto Deus, quanto aquilo que Deus
deseja para a sua vida. Aí você vai entender aquilo que Deus deixou escrito na palavra dele, desde Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Você vai compreender como Deus quer ser honrado nas vidas neste mundo. Porque Deus quer ser honrado, irmãos, não é só na igreja não, viu? Assim como Deus falou ao povo de Israel, né? Quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Não adianta só ir, tem que servir, tem que se prostrar, tem que se humilhar, tem que desejar, tem que clamar para que as coisas de Deus aconteçam. Nunca se esqueça, você é um homem e uma mulher separados para Deus. E essa separação, ela tem que ser evidente na sua vida todos os dias. Que você pegue esta palavra, olhe para esses versículos de Deuteronômio capítulo 28 e entenda que na verdade o que Deus quer é que você o ame, que você o obedeça e que você seja fiel a Ele. Fiel ao ponto de compreender que a tua fidelidade nada mais é do que uma demonstração de amor a Ele, e não uma obrigação, mas uma demonstração de amor ao teu Deus, que te ama tanto, que deseja tanto que você esteja na presença dEle, deseja tanto te usar como um grande servo, como um grande homem, uma grande mulher de Deus, como tem muitas pessoas com promessas sobre as suas vidas e que abdicaram destas promessas por causa do seu dia a dia, por causa do seu trabalho, por causa das suas lutas, por causa dos seus desejos, por causa, de tudo aquilo que está à frente de Deus. Nunca se esqueça, Deus nunca vai te pedir nada a você que você não possa cumprir. Nunca se esqueça, Deus jamais iria te pedir para você abandonar tudo aquilo que Ele te deu, colocou sobre responsabilidade espiritual a você por conta dEle. Muito pelo contrário, se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que você tem será cuidado por Deus. Sua família, seu trabalho, seus estudos, a sua vida será cuidada por Deus. Quando Deus for o primeiro, tudo que está por trás da sua vida será uma bênção, conforme disse a palavra do Senhor. Então seja abençoado por Ele, desde agora e para todo sempre. Escolha a bênção, escolha a bênção, escolha a vida, escolha Deus, para que você seja um homem ou uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos aí, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Senhor desta igreja, Pai, Deus tremendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que nos conhece, Senhor, Deus que transformou as nossas vidas e as nossas histórias, Senhor, de toda a terra, Pai, para que nós pudéssemos, Senhor, hoje, ouvir a Tua voz e estar na Tua presença. Filho de Deus, labassubianda, labachuricanda, labacheia, cerebicanda, lalabalabast. Visita o Teu povo, Senhor. Visita a Tua igreja agora, Senhor. Coloca sobre eles o Teu poder, Senhor. Pai, coloca sobre eles, Senhor, óleo santo, óleo precioso que transforma, que muda o coração, que muda as vidas, Senhor da glória, Pai. Coloca sobre eles óleo, Senhor da glória, Pai. Óleo do Teu Espírito, Senhor, que capacita, Senhor. Desperta aquele que dorme, Senhor da glória. Desperta aquele que dorme, Senhor da glória, esta manhã, Senhor de toda a terra, Pai. Desperta aquele, Senhor de toda a terra, Pai, que está enganado, iludido, Senhor, que está, Senhor da glória, Pai, pensando coisas, Senhor, que não jamais virão de Ti,
que jamais, Senhor da glória, serão um desejo do teu coração, Senhor. Vai à frente do teu povo, limpa o caminho, Senhor, esclarece o coração, esclarece a mente, abre a visão espiritual, meu Senhor, abre a visão espiritual do teu povo, Senhor, para que o teu povo esta manhã, Senhor da glória, seja completamente envolvido pelo teu Espírito Santo, para que o teu povo esta manhã seja completamente dominado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Deus dos exércitos, vem, Senhor dos exércitos, Pai, trabalhar em favor da tua igreja, trabalhar em favor destas vidas que te buscam agora, Senhor, que estão ajoelhadas diante de ti, Senhor, que estão ali, Senhor da glória, Pai, se colocando diante de ti e desejando, Senhor, uma mudança, e desejando, Senhor, de toda a terra, Pai, verdadeiramente serem chamados povo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, alegra o coração da tua igreja, alegra o coração do teu povo, dá uma semana poderosíssima, Senhor, para estas vidas, em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Meu Senhor e Deus, meu Senhor e Deus, em nome de Jesus eu abençoo todos aqueles que me ouvem agora, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Você está abençoado em nome de Jesus. Você está abençoado em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está ao lado, se tem alguém do seu lado aí, diga assim, você está abençoado, hein? Você está abençoado em nome de Jesus. Diga, pode dizer que é verdade, em nome do Senhor.